Pessoal, aula 79 do nosso curso de marcenaria, oblongos sem entupia. Para você que não tem entupia, precisa fazer os rasgos oblongos, aqueles rasgos de articulação, de correr parafuso dentro. Nós usamos demais esses rasgos oblongos para correr parafuso, para articular, praticamente para fazer muitas ferramentas, muitos gabaritos, muitas coisas que nos ajudarão daqui para frente. Como eu já havia dito para você na terceira temporada, nós usaríamos muito os furos oblongos convencionais, mas o furo oblongo necessita de uma tico-tico para facilitar a nossa vida. Você vai fazer os dois furos e iniciar com a tico-tico aquela linha reta, aquelas duas linhas paralelas para cortarmos e fazermos esse rasgo oblongo, esse furo oblongo, como você preferir. Muitos de vocês ainda não possuem a tico-tico. Eu possuía, a minha queimou, deu problema, estou sem tico-tico, tenho que me virar, não posso ficar sem trabalhar porque não tenho a tico-tico. Dá fazer na serra de bancada? Dá, mas é muito perigoso, eu não te aconselho, não faça. Cara, já fiz alguns na serra de bancada nessa cidade, ela arremessa a madeira, é muito perigoso, por isso que eu sempre digo pra você não ficar nunca na frente da linha de corte, porque ela arremessa com muita violência. E isso que o meu motor é fraco, é meio cavalo. Imagina isso no motor de 3 cavalos, 2 cavalos. O golpe vai ser violento e vai machucar feio. Não faça rasgo oblongo na serra de bancada. Dá pra fazer na serra circular? Dá. Nós vamos aprender mais pra frente, de forma segura. Mas hoje você vai aprender a fazer manualmente esses furos oblongos para quem não tem a tico-tico. E existem também outras formas de se fazer isso que você vai aprender mais pra frente. Mas hoje vamos ao tradicional, o mais rudimentar, o mais simples, para que possa atingir a todos. Eu peguei uma ripa de telhado velha, tá até podre, você vai ver aqui. É só como exemplo, isso é um exercício, você vai pegar aquele resto de madeira que você tem, aquele resto de sarrafo, para fazer esse exercício. Não precisa ser madeira nova, realmente é só um exercício. Vou guardar esses dois aqui porque eu uso para outras coisas. Nós vamos fazer um oblongo nesse daqui, um pedaço. Nós vamos riscar esse oblongo aqui, nós vamos traçar onde será o nosso oblongo e vamos aprender a fazer ele de forma manual, fazendo um trecho dele. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer, achar a largura da madeira, da ripa, do sarrafo, da madeira que for, que será feito o nosso oblongo. No meu caso aqui, a minha está com 5 centímetros, então eu vou achar a metade. Metade de 5, 2,5. Eu vou marcar em 3 partes, 2,5. Ok, agora nós vamos achar da borda para dentro, aonde começará e aonde finalizará esse oblongo. Vamos fingir, eu preciso de um oblongo que comece com 10 centímetros. Eu vou fazer uma suposição, você vai achar o seu. Só não vai deixar muito curto, menos de 5 centímetros, porque ele fica fraco. Menos de 5, de 8, o ideal seria 8 para frente. 8 para mais, menos do que isso ele já vai ficar um pouco fraco. Então para dar uma certa resistência. Eu já fiz oblongos menores, como esse aqui, por exemplo, eu fiz ele com esse daqui, eu fiz ele com 8. É o mínimo. Esse daqui, eu já começo ele com mais extensão. Esse aqui tem 16 centímetros para início. Desse lado aqui, ele tem 13. Então eu tenho uma segurança. Calcula sempre de 8 para mais. 5 ainda é aceitável, mas vai ficar um pouco fraco. Pode acontecer de quebrar, porque as laterais são finas. Então dependendo da largura, dependendo do que você precisa, dependendo da largura do buraco oblongo, onde o parafuso vai correr, de repente você precisa de um parafuso de 10 milímetros, então já vai perder aqui no meio força. Então tem que levar tudo isso em consideração. Faz um cálculo sempre acima de 8, que vai ser mais seguro, mais aconselhável. Então vamos colocar aqui 8 centímetros daqui pra cá, para iniciar, 8 ou 10. Marquei 10 no meu. Vamos colocar que a extensão desse oblongo vai ter, essa é a nossa posição, vai ter 25 centímetros. Então aqui será o final do meu oblongo. Aí daqui pra cá seria o restante da madeira. Então eu preciso de um oblongo nessa extensão. Vou traçar uma linha reta, aonde eu marquei aqueles 3 pontos, que é o meio da espessura da madeira. Ok, já tem essa linha no meio. Agora o que vai mandar agora? A largura do parafuso. Eu vou trabalhar com um parafuso de 4 centímetros, mas eu vou tentar achar um parafuso também de 10, só para que você compreenda esse exemplo. Pessoal, eu não achei um parafuso de 10, uma barra rosqueada de 10 milímetros de 3/8, mas eu achei uma broca 3/8. Então vamos simular que essa broca aço rápido fosse uma barra rosqueada de 10 milímetros. Vai dar na mesma, a espessura é igual. Então nós vamos colocar ela mais ou menos posicionada no meio. É uma das formas que eu tenho de riscar isso. Eu tenho como traçar a lateral dela aqui e a lateral aqui. Os dois lados eu faço um risco, eu tenho a espessura que eu devo cortar para que esse parafuso corra aqui dentro. Se eu quiser mais precisão, melhor ainda. 10, a metade é 5. Do meio para cá eu jogo 5, do meio para cá eu jogo 5 milímetros. Porque 10 milímetros é 1 centímetro. Então eu acho 5 milímetros aqui, boto ele bem no meio da linha e para cá eu marco meio centímetro e daqui para cá mais meio. Acho que dá para você ver. Então eu teria essas duas linhas retas, seria o exato para correr. Ele ainda correria apertado, provavelmente. Eu precisaria acertar isso na grosa. Não tem jeito, o oblongo tem que ser acertado. Se for ferro é na lima, se for madeira você já sabe é na grosa. Isso no final a gente faz, ou com uma lixa, isso é acabamento. Vamos trabalhar agora com o parafuso mais convencional que eu sempre uso, que é o de 4 milímetros. Provavelmente você usa também, com borboleta. Eu gosto muito de borboleta na articulação, porque borboleta e arruela você só aperta, ela já está resolvida. O meu próprio tripé que eu uso nas gravações foi feito com oblongos. Uma hora eu vou tirar uma foto e vou te mostrar ele, todo articulado. Ele também usa parafuso de 4 milímetros com borboletas. Esse é um parafuso convencional de 4 milímetros, aquele normal. Dependendo do tamanho, pode ser mais comprido, pode ser menor. Ele tem vários tamanhos. Eu gosto dessa espessura porque ele é mais padrão. Ele usa 4 milímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar, na verdade, 5 milímetros. Vou considerar que tivesse 5 para que ele possa correr solto.
e já tem um desconto de erro, uma margem de erro. Dos 5 milímetros, eu preciso posicionar aqui o meio dele. O meio de 5 milímetros vai dar 2,5. Eu marquei 3 pontos, 2,5. Vou ligar agora, vou fazer essa extensão com a régua. E agora 2,5 pro lado de cá. Então você vê que achar 5 milímetros exatos nesse meio é muito difícil, porque tem os contos do lápis. Ele sempre acaba ficando um pouquinho mais grosso. O que eu faço agora? Eu tenho a linha do meio e tenho as duas, uma para esquerda e uma para direita. Eu jogo um pouquinho para dentro de cada lado agora. Eu coloco a régua novamente, eu jogo mais ou menos 1 milímetro para dentro de cada linha. Eu faço uma segunda linha, é mais ou menos uma base, para que ele não corra muito solto, porque parafuso muito fino é muito fácil de errar. Eu faço muitos oblongos, eu sei disso. Não que ele vá afetar, porque vai ter a arruela e a borboleta, mas sempre é mais chato quando ele tá muito bambo. Também não muito apertado, que ele fique esbarrando na parede do oblongo, que ele possa correr solto o parafuso, mas que ele não fique também bambo demais, é melhor. Então eu joguei para dentro essa, agora dessa para cá eu vou jogar para dentro também, mais ou menos 1 milímetro. Eu tô emagrecendo esse oblongo, eu tô diminuindo a espessura dele, ok, eu já tenho mais ou menos uma noção agora. Agora qual o próximo passo? A gente já sabe que ele vai até aqui, eu acho que é possível que você veja o risco dele, os limites, e ele começa aqui. Nós vamos precisar agora de uma régua guia. O que é uma régua guia? Eu posso usar essa régua aqui? Eu posso, é de MDF, aquela que tem a lateral com aquela borda, aquela fita de borda, mas eu uso ela praticamente para tudo, para riscar, para tudo, então eu posso danificar ela com o que eu vou fazer. Então eu vou pegar um sarrafo que seja reto e vou usá-lo como guia, um sarrafo que seja maior que essa extensão. Vou procurar um sarrafo aqui, vou voltar com ele pra gente fixar ele aqui na borda, rente a uma das linhas, um dos lados das linhas, ou o lado de lá ou o lado de cá, que servirá como guia para fazermos esse furo, para iniciarmos esse furo oblongo. Pessoal, eu peguei o outro oblongo mesmo, que ele tá com a base reta, pode ser um sarrafo qualquer, pode ser um sarrafo de pinos reto. Eu tinha um sarrafo de pinos reto aqui, só que eu não tô achando, vai ter que ser esse. Eu vou colocar ele reto na linha de cá, para que você veja, você pode pôr na linha de lá, e tem que ser reto e encostado. Eu fiz 3 furos aqui com uma broca fininha, só para iniciar, vou pregar com 3 preguinhos, ele vai servir de guia para fazermos esse oblongo. Ele tá rente, a linha. Tô furando só para não rachar a madeira. Ok, ele tá rente. É um guia, que eu preciso é disso. Agora, eu vou usar a broca, que eu vou usar a broca da mesma espessura que será o oblongo. Se eu fosse usar um parafuso de 10 milímetros, de 1 centímetro, aquele 3/8, eu usaria aquela broca grossa, 3/8, para fazer os furos, porque isso aqui vai ser um guia para encostar a broca aqui e que ela não saia torta. Como eu vou fazer um furo, um guia para aquele parafuso de 4 milímetros, eu vou usar a broca de 4 milímetros. Então agora vem o início do nosso oblongo. Eu coloquei a broca de 4 milímetros aqui, posso começar a fazer os furos. Eu sei que o risco começa aqui, ele vai até aqui, mais ou menos. Posso começar a fazer esses furos aqui, um do lado do outro. Só que aí eu preciso ter um vão, um oblongo na minha bancada para colocar ele em cima e fazer o furo e não vazar não furar a minha bancada. Ou eu posso colocar isso na morsa. Eu vou prender isso na morsa, porque vai ficar a parte oca para baixo, onde nós poderemos furar isso com mais precisão e sem danificar a bancada. Não que eu não pudesse danificar essa bancada aqui já praticamente já tá no lixo, mas no caso da sua bancada, para que você não danifique a sua. Então eu vou prender aqui rapidinho a morsa para nós iniciarmos isso. Pessoal, prendi na morsa, aqui está pregado a reguinha, qualquer sarrafinho reto, rente a linha ou a desse lado ou a do outro lado. Agora é colocar a broca na furadeira, com ela rente, encostada na parede da reguinha, onde começa o oblongo, e fazer os furos o mais perto possível, um do lado do outro, o mais possível que você consiga. Só que tem um detalhe, eu posso fazer esses furos totalmente um do lado do outro até o final, que seria uma tarefa chata demais, cansativa, repetitiva, ou eu posso fazer o seguinte, eu posso medir a largura que tem no meu serrote, mais ou menos. O meu serrote é um serrote de costa, o meu outro serrote convencional tá cego, eu não tive tempo de afiá-lo, não sei se eu vou conseguir comprar outro agora. Enfim, eu estou usando o de costa. Mede a largura do seu serrote. O meu tem 10 centímetros. Então eu vou deixar daqui até aqui 10. Eu vou deixar um espaço mais ou menos de 15. Para ter espaço para movimentar esse serrote. Por que eu estou fazendo isso? É uma outra técnica. Eu vou furar até aqui. Esse pedaço vai faltar. Ou se fosse mais comprido, eu vou no serrote. Eu vou ganhar tempo. Eu vou dar uma cavada com o formão aqui, acertar esses furos. Para abrir espaço. E aí eu vou com o serrote. Eu ganho muito tempo. Vamos fazer os furos aqui até 15 centímetros, que é mais ou menos a distância, que eu tenho 5 a mais para usar o serrote. Vou fazer furos um do lado do outro até os 15 centímetros, o mais perto que eu puder fazer. Eu vou mantendo a broca encostada totalmente na parede no sarrafinho, ela vai obrigando a furar totalmente reto. Sendo que eu já fiz vários furos. Eu vou terminar de fazer os furos pra gente não perder tempo, e aí nós vamos vir removendo isso. Pessoal, fiz os furos até a marca dos 15 centímetros, agora eu vou com o lado reto do formão, nessa parede, de lado, na diagonal, para não forçar, eu vou batendo e tentando abrir isso.
Vai com cuidado para tentar abrir esses buracos e ligar um buraco ao outro. Ele não vai estar muito difícil porque já está furado. Uma outra técnica que você tem também é jogar a furadeira aqui, fazer o furo, entrou com o furo, encostada, sempre encostada na parede da nossa régua guia, deitar ela, com ela ligada. A própria broca consegue comer essa parte. Eu estou te mostrando as várias formas que se tem para fazer isso, para você não passar aperto no caso de estar sem a sua tico-tico. Ficou faltando apenas um vão ali pequeno, eu vou agora ligar esses dois pontos, esses dois buracos. Ok, tá aberto. Agora eu vou pegar o serrote. É possível que você veja que já existe um espaço. Agora eu consigo enfiar o serrote aqui e vir serrando com a lateral do serrote encostada na régua. Esse tipo de serviço, o serrote de costa, ele é ruim porque ele vai ter essa beirada aqui, não vai deixar ele entrar todo. O serrote convencional vai ser melhor, mas eu não posso pôr ele em pé todo. Mas deu pra você entender. Só quero fazer o outro lado agora. Solto aqui essa régua guia. Ok, tô sem a régua guia, agora eu vou fazer o outro lado. Nós serramos esse lado, vou serrar o lado dela agora. Eu encosto ela na outra linha e venho serrando. Agora eu posso fazer um furo aqui, no limite onde era a finalização do nosso oblongo. Ok, agora é só remover essa parte que já foi cortada. Formão é só para tirar esse miolo. O lado chanfrado para fora, o lado reto para as paredes, onde foi cortado. Ok, eu abri o oblongo. Agora com uma grossa fina, eu consigo, mais fina, eu consigo acertar isso. Pessoal, da metade pra cá agora, que o serrote já entrou, a gente serra isso, coloca-se ele aqui, referente a essa lateral, e serra. Coloca ele do outro lado, a parede, a lateral do serrote encostado na lateral onde está riscado e vem serrando até aqui, até o final. Chegou no final, você faz um furo. Com o próprio formão, ou pequeno, de lado, você consegue remover esse miolo que ficou faltando. Agora com uma grossa fina, com ela em pé, você vai alargando o buraco. É muito importante que ele fique rente à linha que você marcou. Tá feito. Pega uma lixa qualquer, uma lixa 60, uma lixa 80, uma lixa grossa, para quebrar essas farpas que podem ter ficado, para não machucar a mão. Ok, é hora da gente testar isso com o parafuso. O que nos importa é que o parafuso corra aqui dentro. Tá correndo, pessoal. Tá correndo solto. Pode correr até mais solto. Tem algumas partes que ele tá prendendo. Tá correndo certinho. O parafuso corre aqui. É isso que nos importa. Tá feito o nosso oblongo. Pessoal, estamos ficando por aqui mais uma vez. Obrigado a você que tá inscrito. Obrigado a você que tá com a gente, que nos apoia. Obrigado a você que tá colaborando, que tá ajudando a gente com o Pix. Independente da quantia, eu agradeço a todos, é de coração, eu sei disso. Eu agradeço muito a você. Nosso Pix tá aqui embaixo na descrição, nossa chave Pix. Você que queira contribuir e ajudar a gente. Isso ajuda demais o canal a conseguir manter as aulas. Pessoal, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua doação. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado
obrigado a quem comenta, muito obrigado a quem está inscrito, muito obrigado a quem assiste, pessoal, a quem compartilha, de coração. Muito obrigado, até a próxima aula.